Galera, então, olha só para a gente dar continuidade aqui, já falei algumas coisas para vocês sobre isso, mas vamos lá. Regionalização. Regionalizar é dividir ou classificar um território de acordo com critérios estabelecidos. Eu posso definir quais critérios aqui como exemplo. Eu posso tipo de clima, vegetação, característica da população, atividade econômica, não é isso? Como a gente já falou na aula passada. Sobre os grupos de solo, por exemplo, que é essa regionalização aqui que a gente observa nesse mapa mundi, a questão da densidade demográfica, que é esse tipo de que é esse mapa mundi aqui que está sendo apresentado. Então, as regiões não são definidas aleatoriamente, tá, galera? Então, eu vou escolher um critério para regionalizar e aí eu vou começar a separar as áreas que possuem as características semelhantes, similares. Beleza? Por exemplo, quando a gente classifica o Brasil na questão da vegetação, a gente vai ter Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, todas aquelas coisas que vocês já estão ligadíssimos. Então, para estabelecer uma regionalização, é necessário inicialmente estipular o critério considerado para diferenciar as áreas, que é exatamente o que eu estou falando com vocês. Vamos lá. Página seguinte. As desigualdades no mundo atual. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Galera, olha que interessante isso aqui. A gente precisa entender que uma boa parte, né, da riqueza do mundo, né, está concentrada na mão de poucas pessoas. Logo, o que traz essa marcante desigualdade socioeconômica que a gente observa no mundo atual. Então, olha só, segundo os cálculos realizados pelo PNUD, cerca de 48% da população vive em países com PIB per capita menor que a média mundial, que seria de aproximadamente 14 mil dólares, né? Ou seja, a renda per capita mundial média é de 14 mil dólares por pessoa ao ano, né? Isso para uma pessoa adulta. Então seria o equivalente a que uma pessoa aí no mundo, no contexto aí de fazendo média, ganharia aproximadamente 1.100 dólares por mês, o que daria aí aproximadamente 3 mil, 4 mil reais. Só que isso é uma média, tá, galera? Então eu estou pegando o número total e dividindo pelo número de pessoas no mundo. Só que 48% da população mundial vive abaixo dessa média. E aí aqui a gente tem a tabela que explica isso. Olha só, o produto interno bruto dos Estados Unidos, não é isso? Produto interno bruto do Japão. E aí aqui a gente tem a renda per capita de 2013. Olha só a renda per capita do japonês, gente, 38 mil dólares. Olha a renda per capita do chinês, 6 mil dólares. Só que, aí eu falo para vocês que eu já falei, desenvolvimento econômico não é necessariamente sinônimo de desenvolvimento social, por causa dessa desigualdade que a gente vem falando, que a gente vem comentando. Então, em 2008, o rendimento econômico global era de aproximadamente 72 trilhões de dólares. Entretanto, 28% da população mundial concentrava 37 trilhões de dólares. Ou seja, um quarto aproximadamente da população mundial detém aí mais da metade, aproximadamente a metade daquilo que o mundo produz em relação à riqueza. No Brasil, segundo o IBGE, 47%, ou seja, quase metade da população tem rendimento igual ou inferior a 2 salários mínimos. O que seria o PNUD? Está aqui, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o PIB per capita, que é o Produto Interno Bruto dividido pelo número de pessoas que estão em atividade econômica no país. Beleza? Aqui a gente tem... Só um minuto. Aqui a gente tem a concepção de país desenvolvido e país subdesenvolvido.
vamos lá, em rápidas palavras, o país desenvolvido é aquele que possui uma indústria organizada, diversificada, as pessoas têm uma qualidade de vida, a mortalidade infantil é baixa, elevado nível de desenvolvimento, investimento em tecnologia, tudo isso se confere ao país desenvolvido. E o país subdesenvolvido é extremamente dependente do país desenvolvido tecnologicamente. Então, o parque industrial é dependente e normalmente não é diversificado. A expectativa de vida é baixa, a taxa de mortalidade infantil é alta, beleza? E o crescimento, o desenvolvimento econômico está associado aí a vários problemas de dependência mesmo do país desenvolvido. Pobreza, o nível de pobreza é elevado, o nível de escolaridade é baixo. Então, são características aí de país desenvolvido e país subdesenvolvido. E aqui a gente tem o exemplo aí na tela. Bairro com moradias de luxo localizado na Alemanha, em 2015. E aqui a gente tem bairro com moradias precárias em Mumbai, na Índia. Olha a diferença, galera. Vamos lá. Seguindo. E aqui a gente tem a concepção aqui de países do norte, países do sul, associando a país desenvolvido e a país subdesenvolvido. Ó, na década de 80, as nações desenvolvidas passaram a ser chamadas de países do norte. E as nações subdesenvolvidas de países do sul é uma forma de regionalização também. Então, os países aqui, olha só, a gente tem uma exceção aqui, né? A Austrália, por exemplo. A Austrália está abaixo da linha do Equador, não é isso? Olha só, é um país geograficamente localizado no hemisfério sul, mas faz parte dos países do norte, né, entre aspas, porque é a região aí, é uma área bem desenvolvida, então ela fica do lado leste, né, que seria então o norte desses países. Então, todos esses países aqui, ó, estão aí associados aos países subdesenvolvidos e os países acima, os países desenvolvidos. Lembrando que o Brasil já é uma exceção, tá? Dentro da maioria, o Brasil é um país emergente e não mais um país subdesenvolvido. Até porque a gente já tem melhores projeções na expectativa de vida e no índice de escolaridade, e a nossa indústria ela já é uma indústria um pouco mais diversificada. E aqui a gente vem para o conceito aqui de IDH, que é o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país, que está associado à renda per capita, que foi o que eu expliquei, o que eu vou explicar de novo no próximo vídeo. Renda per capita associada ao PIB, o índice de escolaridade e as condições de saúde de um país. Então, nesse primeiro momento, fique com essa explicação e a gente vai partir para mais uma etapa de atividades.